pessoal, o programa tá começando aqui em clima de Páscoa, como vocês podem ver. E eu tô cheia de doces incríveis e de ovos de Páscoa, porque eu vou falar de jogador número 1. E se você não tá entendendo o que eu tô dizendo, calma aí que eu explico daqui a pouco. Para explicar por que eu tô falando de jogador número 1 na Páscoa, é preciso primeiro entender como é que funciona o termo easter egg, que a gente ouve muito por aí. Ah, tem um easter egg aqui, tem um easter egg nesse jogo, nesse filme e tal. Mas de onde é que vem isso? O termo easter egg vem de uma tradição americana, porque na Páscoa os pais pegam uns ovinhos de Páscoa colorido e tal, e aí eles escondem em algum ambiente grande e mandam as crianças procurar. E essa caçada ao ovo de Páscoa é uma grande tradição por lá. Aqui a gente não tem nada disso, né? Mas o termo vem de lá mesmo, então faz todo sentido. E o que acontece quando a gente consome esses conteúdos de cultura pop que tem easter eggs é exatamente isso. A gente tá assistindo aquilo ali tudo e no meio a gente acha um easter egg aqui ou ali. E quem é um bom nerd tá sempre nessa busca, porque tem que chegar ali na mesa com os amigos e falar: eu encontrei isso aqui, vocês encontraram? Não? Tá, mas por que easter eggs são tão a cara de jogador número 1? Eu vou dizer, mas pausa aí, 1 minuto de silêncio pra eu comer isso aqui tudo. Eu tô toda suja ainda, a magia do cinema aqui. A história de jogador número 1, ela gira em torno de vários pequenos easter eggs e também de um grande easter egg. Se você ainda não sabe do que o filme se trata, peraí que eu vou falar rapidinho. Na verdade, o filme, ele conta a mesma história de um livro que foi escrito pelo Ernest Cline, que fala pra gente da vida do Wade Watts, que é esse cara que vive num futuro meio apocalíptico, onde as grandes corporações tomaram conta do mundo e tem muita gente vivendo abaixo da linha da pobreza. Só que nesse mesmo mundo, essas pessoas têm acesso a um jogo online que chama Oasis. Dentro do Oasis, eles têm toda a vida deles. As escolas são dentro do Oasis, a maioria dos negócios acontecem dentro do Oasis, tudo acontece mesmo lá dentro e tá todo mundo lá. É como se fosse o mundo que não é o mundo real, porque o mundo real tá meio destruído, entende? Daí um dia o James Halliday, que é o criador do Oasis, acaba falecendo e como ele não tinha nenhum herdeiro, ele fez um vídeo simulando o próprio funeral, só que com bom humor, se é que isso é possível, e falando pra todas as pessoas do mundo que ele escondeu dentro do Oasis um easter egg e 3 chaves. E a primeira pessoa a achar essas 3 chaves e conseguir o easter egg seria dona de todo o Oasis, que é avaliado em nada menos do que meio trilhão de créditos, que é o dinheiro deles. Não é pouca coisa não. Isso acaba criando um fenômeno super One Piece, em que todas as pessoas estão vivendo em uma época muito diferente da que ele amava, que são os anos 80, e elas voltam aquilo ali tudo, porque tá todo mundo atrás dessa fortuna. E pra isso eles precisam estudar toda a cabeça do Halliday, entender como ele pensava. E o cara funcionava em cima de referências. Eu entendi a referência. Referências dos anos 80, todos os filmes que a gente curtiu, as músicas do pessoal daquela época, tudo. Em 2045, toda a humanidade volta a 1980. Vocês têm noção do que é isso? Ele quis passar essa ideia de procurar easter eggs, que é uma coisa muito forte na cultura nerd, de uma maneira mais literal. E que as pessoas realmente estariam procurando referências mesmo, os easter eggs que a gente conhece, mas também o grande easter egg, o ovo que ele escondeu dentro do Oasis. E é aí que se inicia a história do filme. O Wade Watts, o nosso protagonista, ele é um dos caçadores desse ovo, que se chamam Gunters, que estão sempre procurando alguma referência dentro de algum filme escondido dos anos 80, alguma música que o Halliday gostava muito, ou até em cenas da vida dele que no filme são mostradas dentro do arquivo do Halliday, que é um prédio bem grande que surgiu depois que esse vídeo do suposto funeral dele foi passado aí pra todo mundo. É claro que se a gente tá falando de meio trilhão de créditos e do controle da maior coisa que a humanidade tem, várias grandes empresas vão dar o seu jeito de conseguir isso aí, porque elas querem controlar o Oasis. É como se fosse, sei lá, o Google, e aí o Facebook de repente tem a oportunidade de conseguir ele. Eu acho que eles fariam de tudo. O Zuckerberg, com certeza, ia contratar várias pessoas pra procurar aí o easter egg do Halliday. Tenho certeza. Enfim, é uma história épica de volta no tempo sem voltar ao tempo, e não é à toa que tá todo mundo falando desse filme. O livro foi um best-seller absurdo e agora, chegando com Steven Spielberg na direção, voltando àquela sensação de sessão da tarde que todo mundo já conhece, não tinha como não ser um grande burburinho aí da galera, não. Mas será que o filme vale tanto a pena assim? Será que todo esse hype não foi uma grande frustração pra galera? Bom, na minha opinião, não. Eu li o livro antes do filme e eu posso dizer que eu adorei Jogador número 1, mesmo. O filme tem várias falhas, sim, mas acho que uma coisa que eu posso falar
é que ele é bem os filmes dos anos 80 que a gente conhece e ama, tanto nos pontos bons quanto nos pontos ruins. Agora, se você também leu o livro e tá esperando a adaptação direta e tal, você vai ser completamente frustrado, porque a história tá bem diferente. Assim, início, meio e fim, meio que se parecem, mas toda a jornada de como chegou até lá é bem diferente mesmo. E o que eu quero dizer quando eu falo que é bem aqueles filmes dos anos 80 que a gente conhece e ama, é que você pode esperar que uma turma de crianças / adolescentes que estão em uma aventura muito grande. Os vilões que são meio que uma personificação do que você pensa que são os adultos na época que você é criança. E que também são um pouquinho bobos às vezes, né? Porque... gente, é só lembrar de Goonies. Se você acha que não pode ter vilão bobo, pode lembrar aí dos vilões de Goonies. E uma história de uma aventura épica, que mesmo que tenha falhas ao longo do filme e tal, e várias vezes você pensa, isso aí não vai dar muito certo não. Passa 1 minuto e você tá tão louco com as cenas que estão acontecendo que você esquece completamente que tinha qualquer defeito ali. E quando eu digo se empolgar, não é nem só pelas cenas épicas de ação, pelas corridas que acontecem de carro, dos movimentos de artes marciais que sempre me deixam levemente emocionada, pelo motion capture, que é incrivelmente bem feito, como sempre Spielberg aí à frente em efeitos visuais. Eu tô falando mesmo é dos easter eggs do filme, porque a gente vê lá um monte de personagem muito querido, como a Tracer de Overwatch, o Ryu, a Chun-Li, referências a Mortal Kombat, a vários outros jogos, vários outros filmes que a gente ama, Gigante de Ferro, Battletoads, não acaba, sério. Se você assistir o filme, é capaz de você enxergar um monte de coisa que eu nem vi. Por exemplo, teve uma hora lá em uma grande luta que eu juro que eu vi o E-Honda, mas ninguém mais viu. Será que eu tô sonhando com o E-Honda? É isso? Pode ser. Deus cale minha boca. E já que eu falei no Spielberg, eu vou ter que voltar pra dizer como esse cara realmente é uma lenda quando se trata de falar dos sentimentos das pessoas jovens quando elas estão vivendo uma coisa inesquecível, uma coisa muito grande e meio que se comportando como se eles fossem um grupo de adultos fazendo uma coisa super séria, quando na verdade eles meio que também estão se divertindo. Só o Spielberg sabe fazer isso aí. A aventura é com ele, não tem nenhuma outra pessoa. Tudo bem que ele passou anos fazendo filmes de outros estilos e tudo mais, mas nesse filme aqui, a gente vê que o cara que trouxe Jurassic Park pra gente continua lá, no mesmo cantinho, do mesmo jeito. E é impossível, por sinal, não comparar o próprio Spielberg ao Halliday, que é o criador do Oasis. Ele é uma pessoa que se mantém criança, apesar de estar fazendo coisas muito grandes que o mundo inteiro está prestando atenção. E essa é uma das grandes características do cara e o motivo pelo qual ele ainda consegue, sabe, tocar fundo na alma das pessoas e não pensar só em negócios. Do mesmo jeito que o Steven que a gente conhece, né? Aquela íntima, Steven. Por sinal, o Mark Rylance interpretou perfeitamente o Halliday que vivia no meu coração. Sério, eu não podia pedir um casting melhor. Falando seríssimo pra vocês, é muito difícil eu ficar satisfeita assim com um ator fazendo um personagem que eu amo. O Halliday do filme parece muito o Halliday do livro. Acho que eles conseguiram fazer isso aí de um jeito bem bom. Mas os outros personagens nem sempre parecem tanto. O Wade Watts, ou Parzival, como ele é conhecido dentro do Oasis, ficou muito bom, apesar de ter algumas diferenças dele no livro e no filme. Acho que eles conseguiram passar mais ou menos do que se trata o cara. Mas, na minha opinião, o Tye Sheridan não foi a escolha perfeita para interpretar o Wade. E uma cena muito específica que ele olha para a câmera e tem que passar todos esses sentimentos de tudo que está se passando dentro dele, do que é viver dentro de uma casa que tem constante abuso e tudo mais, e uma vida de pobreza, sem os pais e só ter o Oasis para escapar. Não sei. Acho que ele não conseguiu passar muito bem isso aí não, pelo menos pra mim. Por outro lado, a Olivia Cooke, que é quem interpreta a Artemis, que é a minha personagem preferida no livro, ficou muito boa. Eu não esperava que ela ficasse tão boa assim. Apesar de que a Artemis, a personagem em si, ficou um pouquinho diferente. No livro, a Artemis é mostrada como uma pessoa muito capaz, às vezes bem mais capaz do que o próprio Parzival. E aqui eu acho que eles falharam em mostrar isso. Ou então foi simplesmente uma escolha de roteiro, porque eles tinham que contar a história de um jeito muito mais rápido. E eles tinham que estabelecer ela como personagem logo. Acho que não dava tempo de mostrar tudo que foi falado no livro. Mas eu senti falta deles colocarem a inteligência dela muito mais em foco. Eu devo comer? Não devo comer? Já o melhor amigo dele, que é o Wade, achei que ficou muito legal, apesar de ficar um pouquinho diferente do livro também. Achei que conseguiram vender essa ideia de que ele é muito divertido, de que eles dois são muito juntos, se conhecem muito bem e vivem muito juntos essa coisa de procurar o easter egg do Halliday. Sempre jogando juntos as coisas, ou então assistindo os mesmos filmes, pegando a referência um do outro.
Ficou bem legal isso aí. Já e o Daito e o Shoto, que aqui são Daito e Show, ficaram muito legais, bem como eu imaginava mesmo. E se você não conhece os personagens, eu quero só dizer que o Daito tem uma cena. Ele tem uma cena. Não vou dizer pra não dar spoiler, mas você vai chorar. Se você gosta de anime, você vai chorar. No final das contas, pra mim, o filme vale muito a pena, apesar dele ter alguns defeitos, sim. Ele consegue divertir, ele consegue emocionar, ele enche os olhos mesmo de quem tem algum preconceito com computação gráfica, mesmo que ele se passe quase todo dentro de um mundo virtual. E o importante é que você sai do cinema com essa sensação de ter voltado a ser criança, de estar assistindo uma coisa que te deixou muito feliz, que te deixou muito empolgado. E é raro hoje em dia você ter essa sensação. Um adendo importante é que se você joga videogame, esse filme vai bater muito mais forte no seu coração, com toda certeza, porque teve várias cenas que eu chorei, obviamente, né? Não tinha como não chorar. Sério, tem muita coisa que só quem viveu um tempo em um mundo virtual vai entender, que só quem jogou o jogo antigo vai notar e vai sentir. Mas se você não jogou videogame, não tem nenhum problema, você vai entender e gostar do filme mesmo assim. E é isso, eu acho que pra mim aqui nesse momento, rodeado de comidas deliciosas, é muito fácil dizer isso, mas eu tenho que concordar com o James Halliday, lenda viva, criador do Oasis e responsável pela maior caça de easter eggs da história da cultura pop. Que o mundo virtual, ele é muito legal, muito divertido, às vezes traz várias coisas legais pra gente, mas o mundo real é o único canto que você consegue fazer uma refeição realmente boa. E eu valorizo muito comida.